Bom dia, boa tarde, boa noite, Totti, ao seu dispor. Meu amigo, esta aula ela é muito pretensiosa. Ela quer, além de ficar explicando química, ajudar a esclarecer, como o papo que eu tive com a minha filha de 13 anos. Eu falei desse assunto sábado passado numa festa de aniversário de criança. Eu quero falar sobre a desidratação pelo álcool. Só que eu quero começar aqui por baixo. Eu tenho falado sobre geometria das moléculas, polaridade das moléculas, e a última aula foi sobre uma ligação intermolecular de uma molécula com outra. Desde que a primeira molécula tenha polo contrário do polo da extremidade da segunda molécula. Ora, o delta positivo da primeira molécula com o delta negativo da segunda molécula há que se atrair. É uma força natural, é uma força intermolecular estudada por Van der Waals. Só que esta que eu estou mostrando particularmente, estudada por Van der Waals, tem o nome específico de ligação de hidrogênio, que nos livros mais antigos era chamada de ponte de hidrogênio. Quando que a força de Van der Waals é uma ligação de hidrogênio? Quando o H está na extremidade da molécula, naturalmente, para fazer a ligação, e, segundo ponto mais importante, estar ligado na molécula a um elemento muito eletronegativo, como flúor, oxigênio e nitrogênio. Se o hidrogênio for muito positivo, já que a diferença de eletronegatividade é bem alta, esta força intermolecular chama-se ligação de hidrogênio. Vimos o caso maravilhoso que as moléculas de água entre si fazem esta ligação e a ponto do volume da água líquida aumentar ao congelar. Olha a aula anterior. Hoje eu quero dizer que o álcool também tem H na extremidade ligado a O. Então, a ligação que ele fizer será ponte de hidrogênio. E, por acaso, eu estou falando de uma ponte de hidrogênio especial, porque é água com álcool, ou álcool com água. Nós sabemos que o etanol, que é a substância em questão, faz presença nas bebidas alcoólicas. As bebidas são etílicas, porque na sequência da oxidação, o etanol, chamado de álcool etílico, na oxidação, porque é natural que aconteça, uma vez que o álcool, uma vez ingerido, vai para o sangue e do sangue vai para o cérebro e fica 24 horas no corpo. A presença de oxigênio nas formas mais variadas, como esta que eu chamo de oxigênio nascente, colocado entre colchetes, o etanol, o álcool etílico, ele naturalmente oxida. E de etanol, você sabe pelas aulas de orgânica, se transforma em etanol, que é o aldeído. E o aldeído, se o processo de oxidação continua, ele vira ácido etanóico, que é chamado também de acético. Então, o aldeído etanol, como é precursor do acético, é um aldeído que dá o acético. É chamado de acetaldeído. E o álcool é o etílico. Quer dizer, beber uma bebida etílica tem prejuízos, e muitos.
Qual é o prejuízo número 1? Você está tomando uma bebida que lá na hora da eliminação já se transformou em ácido. E o que o ácido faz na matéria orgânica? Nada de bom, pode ter certeza. Então, este álcool etílico prejudica, mas prejudica aceitavelmente. O governo aceita pelos impostos que a venda das bebidas lhe dá. Então, uma bebida com etanol traz prejuízo. Agora, uma bebida com metanol, se o álcool tivesse um carbono só, o metanol daria o metanol, daria o metanóico, que é o ácido fórmico. Sabe qual é a consequência de quem bebe uma bebida de álcool metílico? A morte. Porque o ácido metílico, o ácido fórmico, é letal. A pessoa morre mesmo. Então, é aceitável na sociedade as bebidas etílicas, que têm um álcool etílico. Mas, claro, você sabe, a legislação já há muito tempo prevê proibir a venda para menores de 18 anos. Hoje você vai entender por quê. Não só porque no sangue acaba se transformando em ácido. Principalmente, eu diria, é a desidratação que o álcool vai produzir. Mas primeiro, vamos dar um passeio sobre as bebidas. As bebidas etílicas, elas podem ser fermentadas. Essa é a mais famosa. Você que sabe sobre a cana-de-açúcar da agarapa, e a finalidade da cana-de-açúcar é dar o açúcar. Mas no processo, você pode ver tudo isso em aulas anteriores, eu explico direitinho. Existe um tal de mosto, e aquele mosto, ele pode ser fermentado através de um micro-organismo chamado Saccharomyces cerevisiae. Então, a fermentação é acentuada com a presença desse micro-organismo. Bem, as bebidas fermentadas, elas podem ser, depois de fermentadas, destiladas. E podem não ser destiladas. Mas existem também as bebidas que nem são fermentadas. Quais são as bebidas que não sofrem fermentação? São os licores. Mas é uma mistura aonde se põe álcool. O álcool não é produzido, o álcool é misturado. Bem, então falemos sobre fermentação. O que acontece na fermentação? Na fermentação acontecem duas reações. As duas reações que vão produzir o álcool. Então, as bebidas fermentadas são aquelas que fabricam o álcool. A não fermentada, o álcool é adicionado à bebida. Bem, qual é a primeira reação? Que você, vestibulando, tem que dominar, principalmente os coeficientes. Isso é uma decorebazinha que tu tem que se obrigar. A sacarose, que chamamos normalmente de açúcar, a sacarose sofre uma hidrólise através de uma enzima produzido por esse micro-organismo, chamado invertase. Aí a sacarose sofre uma inversão lá no plano óptico, que nós veremos ainda, produzindo glicose e frutose, que se chama açúcar invertido. A glicose e a frutose, qualquer uma das duas vai dar o mesmo efeito, na segunda etapa, pela ação da zimase, que é uma enzima produzido pelo micro-organismo, fabrica etanol. Então o etanol é fabricado. E observa que esta reação só tem um reagente. Só ou a glicose ou a frutose, ambas dão a mesma reação, fabrica etanol e libera gás carbônico.
Por isso que todas as fábricas de cerveja, todas têm também refrigerante, fábrica de refrigerante. Por quê? É mole. Eles pegam esse gás carbônico, que é produzido com álcool, e fazem bebidas gaseificadas, com gás carbônico produzido de sobra na reação. Muito bem. Então, as bebidas fermentadas são aquelas que fabricam o etanol e podem posteriormente serem destiladas. Você lembra, claro, você pega aquela mistura toda que fermentou, aquece, aí se transforma em vapor e o vapor é condensado. Destilar significa aquecer, vaporizar e depois condensar novamente. Aí separam as partes. E uma parte significativa, no caso de ter começado com a cana-de-açúcar, chama-se cachaça. E a cachaça tem um percentual de 38 a 45% de etanol. Bebendo cachaça, para cada 500 mililitros, você está bebendo 250 mililitros de álcool. Isso é loucura! Uma loucura brasileira. O Brasil é campeão tanto na produção de álcool, quanto na produção de cachaça, quanto no consumo da cachaça. Bem, quais outras bebidas sofrem o mesmo processo? O uísque. Claro, o uísque não parte da cana-de-açúcar, parte de diversos cereais. O conhaque. Tem aquelas que não são destiladas, são guardadas em tonéis especiais e nesta demora o vinho. O vinho é uma das bebidas fermentadas, mas não destiladas, cujo princípio foi não a cana-de-açúcar, mas a uva. Você conhece o processo. A champanhe, a cerveja e o chopp. Quero falar agora algumas curiosidades que, no mínimo, são interessantes. Eu disse que a aula era pretensiosa. O vinho, ele a sua garrafa, a garrafa dos não destilados, é conservada deitada. A garrafa dos não destilados. Então, uma garrafa de vinho, de champanhe, essas duas principalmente, é guardada deitada. Por que deitada? Para que a rolha seja molhada. Uma vez molhada a rolha, dificulta a entrada de ar. Consequentemente, a entrada de oxigênio. Para que o álcool não se oxide, aliás, a palavra oxidação significa aumento de carga. O NOx, a carga do carbono no etanol, é de acordo com a soma das eletronegatividades. Como o oxigênio é mais eletronegativo, o carbono é mais 1. Como o carbono é ele que é mais eletronegativo, ele é menos 2. Menos 2 com mais 1, ele fica menos 1. A carga de carbono com carbono não conta. Então, o carbono no etanol tem NOx, carga menos 1. No etanol ou acetaldeído, tem o oxigênio é mais eletronegativo, então ele fica mais 2. Entre carbono e hidrogênio, ele que é mais negativo, fica menos 1. Então, o NOx, a carga do carbono no etanol, é mais 1. E no etanóico, ou ácido acético, que ele se transforma no final, o oxigênio, sendo mais eletronegativo, fica negativo. Então, o carbono fica mais 3. Realmente, o etanol para etanóico é um processo oxidativo. E quem é que faz a oxidação? O oxigênio. O oxigênio do ar, no caso das bebidas. E por mais que você ponha a rolha, por mais que você vede a garrafa, sempre entra ar, entra oxigênio. Então o fato de conservar a garrafa deitada é para simplesmente não permitir a entrada de oxigênio que oxide o álcool. Quando
Quando você põe a cerveja no copo, é natural a formação da espuma. A espuma, ela oxida muito mais fácil do que o líquido que está no copo. É tudo cerveja, mas aquela espuma se oxida com muita facilidade. Então, o fato de você ter a bebida exposta, a oxidação é rápida. Por isso que, quando se bebe, não se deve deixar a bebida exposta ao ar, porque senão tu estará bebendo, no mínimo, aldeído. Mas tu queria beber álcool e tu está bebendo aldeído, porque houve uma oxidação. A espuma se torna aldeídica e não é mais aquele sabor do primeiro gole. Claro, isto é fato e isto é importante você saber. Tem que saber para tomar boas decisões. Bom, mas estava dizendo que a garrafa, então, dos não destilados é conservada deitada para evitar a oxidação. Por outra, falando em vinho, cujo teor é de 10 a 13%, por isso a quantidade de vinho, a quantidade de álcool no vinho e a quantidade de álcool na cerveja, no vinho tem mais que o dobro de álcool que tem na cerveja. Bem, por que o vinho velho é mais apreciado? O vinho velho, assim como naturalmente o uísque, quanto mais velho, 12 anos, 18 anos, 24 anos, ele se torna melhor. Por quê? Porque o vinho velho é menos ácido. Sabia? Sempre há a presença de um ácido, de uma oxidação no processo. Agora, esse ácido, com o passar do tempo, ele acaba reagindo com o álcool da bebida. Então, o etanol significa a bebida. O etanol ou álcool etílico. O etanol ou álcool etílico, ele sofre ataque do ácido que por acaso se formou na bebida. Então, o ácido que é desagradável, que não é bem-vindo para a bebida, reage com álcool e produz éster. A presença desse éster eliminou o ácido. Por isso que o vinho velho é mais apreciado. Quero dizer mais. Qual a diferença entre cerveja e chopp? A cerveja e o chopp são praticamente a mesma coisa. A diferença é que, lembra, para que haja a produção do etanol, nesta fermentação, colocou-se um bichinho chamado Saccharomyces cerevisiae. Este bichinho, ele é simplesmente morto através de um processo de aumento e diminuição de temperatura rápida no processo da fabricação da cerveja, pois esta é a pior consequência da ingestão de bebida alcoólica, porque o etanol que você bebeu, 10% dele foi para o sangue. E os outros 90%? Os outros 90% escorregam sistema abaixo e vai levando água. A bexiga logo vai se encher. Aí a necessidade de ir ao banheiro. Então, além de estragar a tua vida, produzindo ácido e lesando os órgãos internos, vai desidratar, alterando o teu cérebro e retirando água dos órgãos internos.